Olá, tudo bom? Você conhece essa árvore aqui? E esse vídeo de hoje eu vou te dar vários detalhes sobre essa planta e tem um motivo muito especial do porquê. Será que tem muita gente que conhece? Não sei, já vi gente perguntando, mas que nunca tinha visto como são as folhas dessa árvore aqui. Eu sou Luciano, pesquisador e colecionador de rosas do deserto. E essa árvore ela é importante porque muitas pessoas usam o extrato das folhas ou dos frutos ou o óleo essencial para poder proteger outras plantas, como por exemplo as rosas do deserto. E é um produto muito bom o que pode ser obtido com essa planta, tanto que existem vários produtos comerciais que você pode encontrar na maioria das lojas agropecuárias para poder utilizar com frequência nas suas plantas. É claro que essa frequência tem que obedecer a alguns limites. Essa daqui é a Azadirachta indica, é uma árvore nativa da Índia e é uma árvore da família Meliaceae. Por que isso é importante? Essa família ela é composta por várias árvores, várias espécies de grande importância econômica, como por exemplo o mogno, tanto o mogno brasileiro quanto o mogno africano, o cedro, são todos da mesma família do Nim. E além do óleo que você pode comprar e outros produtos à base de Nim, também existem adubos foliares que vêm com princípio ativo, ou seja, você pode, ao mesmo tempo que está adubando as plantas, também protegendo. E o princípio ativo dessa árvore, ela é conhecida por ser um inseticida razoavelmente eficiente. Também tem alguma eficiência com relação ao combate de alguns fungos, mas não são todos. Como por exemplo essa manchinha aqui na rosa do deserto. Isso aqui é um fungo que está atacando. Bom, existem vários tipos de mancha, essa aqui é bem característica, ela tem um halo, tem uns detalhes bem característicos que me dizem que isso aqui é um fungo. E algumas pessoas também utilizam para combater ácaro, mas o uso dessa planta do extrato contra ácaro é um tanto quanto controverso. E além desse problema controverso, existem outros dois problemas no uso do extrato dessa planta que eu vou explicar no final do vídeo. E também vou apresentar um artigo científico que dá vários detalhes de como utilizar o extrato dessa planta e por que existem alguns problemas. E talvez por causa do uso do princípio ativo dessa planta como inseticida, algumas pessoas argumentam que essa planta é perigosa para as abelhas, que as flores seriam tóxicas para elas. Mas eu tenho abelhas aqui, tanto as abelhas africanas quanto as jataís. E na época da floração, eu praticamente nunca vi as abelhas nessas flores. Talvez porque na época da floração existem várias outras árvores aqui na região. E as abelhas devem saber escolher, não é verdade? Quais são as melhores flores. E provavelmente elas não gostam muito dessa. É possível que alguma região onde tenha falta de alimento para as abelhas, elas até tentem utilizar. Pode ser que seja ruim para elas. Aqui na minha região, eu não consegui identificar nenhum tipo de mortalidade na época, mortalidade das abelhas, na época da floração dessa árvore. E esse princípio ativo, ele pode ser feito das folhas ou dos frutos. Nessa época ela está com alguns frutinhos, não sei se você consegue ver. Deixa eu tirar aqui, olha só, para você conseguir identificar aí na sua região. E nas cidades é possível encontrar em algumas praças, no paisagismo das cidades, é relativamente comum. Em Goiânia a gente encontra bastante dela em alguns bairros. E aconteceu uma polêmica com essa árvore, o princípio ativo dela, na década de 90, olha só que inusitado. Uma empresa da Europa disse que descobriu o princípio ativo dessa planta
e que descobriu uma forma de utilizar em medicamentos, cosméticos, justamente para tratar alguns problemas de pele causados por fungos. Então essa empresa pediu a patente, ou seja, eles pediram o direito de uso exclusivo do princípio ativo dessa planta. Ou seja, qualquer pessoa, a partir daquele momento, que quisesse também utilizar e produzir alguma coisa, teria que pagar royalties para aquela empresa. E lá pelo ano 2000, organizações não governamentais da Índia descobriram essa patente e alegaram que era ilegal. Sabe por quê? Bom, eles alegavam que esse princípio ativo e essa planta já era utilizado pelos povos tradicionais das Índias, os índios, há centenas de anos. Era um remédio tradicional de várias tribos naquela região. E justamente por causa disso, já era algo conhecido e eles alegavam que a empresa havia roubado o conhecimento tradicional. E você já conhece algum caso parecido? A gente tem alguns aqui no Brasil, não é mesmo? Algumas empresas de outros países tentando roubar esse direito exclusivo de uso. E o que aconteceu foi que, mais ou menos nessa data, a empresa perdeu o direito da patente. E mesmo assim, lá para 2005, eles conseguiram descobrir outros usos da planta e tentaram novamente patentear os princípios ativos dessa árvore. E adivinha? Perderam de novo. Ainda bem, né? Senão hoje a gente estaria pagando royalties até hoje desses defensivos que a gente usa com base nos princípios ativos dessa planta. E adivinha só, a rosa do deserto, ela também tem alguns princípios ativos que estão sendo estudados por vários pesquisadores no mundo todo. E alguns desses princípios são toxinas e tem diversas utilizações. Existem até pedidos de patente para adquirir o direito no uso exclusivo dessa planta. Imagina se alguma empresa consegue patentear a rosa do deserto. Vai ser um problemão. Mas talvez você acredite, talvez não, que as rosas do deserto são um pouco venenosas. E por causa disso, eu vou fazer um estudo bem detalhado sobre essa questão da toxina da rosa do deserto. E vou fazer um vídeo sobre isso. Vou trazer para você várias provas, vários artigos, vários detalhes, para que você tenha a noção bem detalhada de quais são esses princípios ativos, quais são esses venenos, quais são as consequências, o que eles fazem. E talvez nem seja um veneno, pode ser um remédio. Mas eu não sei exatamente quando que você está vendo esse vídeo. Pode ser que eu já tenha feito esse vídeo sobre a toxina da rosa do deserto, pode ser que ainda não esteja disponível. E você sabe que as redes sociais, o YouTube, não vai te mostrar tudo. Talvez você tenha que ficar procurando aí pela internet, para se tiver curiosidade e quiser ter acesso a essa informação. Por isso eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo e você pode ir lá, clicar no link e colocar o seu contato lá, o seu e-mail, que assim que esse vídeo e outros conteúdos que eu estou produzindo de qualidade sobre rosa do deserto, eu vou te alertar, eu vou mandar para você sobre esse material quando ele estiver pronto. E como eu disse no início do vídeo, a utilização do NIM para proteger as rosas do deserto e outras plantas é um pouco controverso, principalmente com relação aos ácaros. E eu vou te explicar agora o que é que alguns pesquisadores descobriram sobre o uso dos princípios ativos nas rosas do deserto. Então eu vou colocar o artigo aqui para você ver. E esses 3 pesquisadores fizeram uma revisão bastante completa sobre os princípios ativos do NIM e colocaram lá vários exemplos de uso dessa planta em outras culturas, qual é a quantidade do princípio ativo que normalmente é utilizado, e deixaram bem detalhada a metodologia que eles testaram. Eles fizeram testes em placas de Petri com pedacinhos de folha, com disquinhos de folha, onde cada um tinha alguns ácaros, e eles contavam todos os ácaros de cada pedacinho de folha.
para saber exatamente quantos tinham ali, então eles aplicavam uma solução com 1% do princípio ativo dessa planta. E depois de aplicar um spray sobre esses discos de folha com ácaro, eles esperavam de 24 a 72 horas. Então eles contavam de novo os ácaros e viam quais os que haviam morrido e quais as fêmeas que ainda estavam botando. E o que eles descobriram é que após 72 horas, ou seja, depois de 3 dias, até 80% dos ácaros tinham morrido. Mas ainda tinha 20% que estavam ali botando e dando origem à nova geração de ácaros. E em um estudo com relação à aplicação do NIM em campo, em várias culturas, eles também descobriram uma coisa que não é muito animadora. Descobriram que, em geral, a eficiência do NIM é de apenas 20% nas plantas. Sabe por quê? Em geral, não exatamente pela quantidade que é usada, mas porque as plantas têm uma estrutura complexa que eles chamam de heterogênea. Ou seja, tem muito cantinho, tem a parte de baixo das folhas, tem os cantinhos do vaso, tem a parte de baixo do vaso. E justamente por causa disso tem onde o ácaro se esconder. O princípio ativo ele não é sistêmico, ele não entra dentro da rosa do deserto. Então ele precisa entrar em contato com o ácaro. E como sobram alguns cantinhos onde, quando você bate e faz uma aplicação na planta, você não consegue aplicar perfeitamente, principalmente se forem muitas plantas, acabam sobrando muitos ácaros. E o que acontece é que rapidamente o problema volta. Mas tem um detalhe interessante. Quando as suas plantas não estão muito atacadas por ácaro, os pesquisadores descobriram que o extrato do NIM serve como um repelente. Ou seja, se você aplicar durante algum tempo e tiver ácaro na região, os ácaros não vão para as plantas por causa dessa ação repelente que ele causa. Mesmo o extrato do NIM não sendo perfeito para combater ácaro, ele é muito bom para combater vários outros insetos, o que é muito legal. Mas eu havia comentado que existem 2 problemas com relação à utilização do extrato dessa planta. E o primeiro deles, praticamente eu já comentei, que é a habilidade que o ácaro tem de se adaptar muito rapidamente a esse tipo de estresse, esse tipo de hostilidade. Isso quer dizer que se você passou 1 mês, 2 meses usando a solução do extrato do NIM todo final de semana, por exemplo, em algum momento o ácaro vai se adaptar e não vai fazer mais efeito nenhum. Ele vai estar lá, você está aplicando e ele está lá tranquilo, não está sentindo nada. E o outro problema pode afetar inclusive o combate dos insetos, que é o fato de que o princípio ativo dessa planta ele é fotossensível. Mas o que significa isso? O que é fotossensível? Quer dizer que a molécula, a toxina dessa planta, ela é quebrada com a luz. E depois de uns 3 dias, tudo que você aplicou nas plantas já não tem mais nenhum efeito. Porque como ele é fotossensível, a molécula é quebrada pela luz do sol. Isso não é uma grande novidade, não é verdade? Todo mundo sabe o quanto o sol é forte. Quem é que já não queimou no clube tomando um sol? Apesar desses problemas, dessa fragilidade do princípio ativo, ainda é uma boa opção, porque é um produto aprovado para uso em cultivos orgânicos. Então, se você tem uma horta em casa, alguma coisa do tipo, você pode usar, é um dos produtos mais seguros. Não é muito tóxico para a gente, então não tem tanto problema, mas independente disso tem que tomar cuidado. Tudo em exagero pode ser ruim. Mas continua sendo um produto muito legal para utilizar para combater insetos durante algum tempo, né? E outra coisa muito legal é você curtir o vídeo, porque isso vai me dar motivação para continuar produzindo material e outros vídeos de qualidade para você. E então se inscreve no canal, porque você sabe, se não fizer isso, o YouTube não vai te mostrar esse vídeo.
E aproveita, deixa o seu contato, o seu e-mail, se você realmente quiser e saber tudo sobre rosa do deserto, quiser ter informação de qualidade. E até o próximo vídeo.